Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. O trecho que nós ouvimos é a continuação do discurso que Jesus iniciou no capítulo 13 do Evangelho de São João, no versículo 31. Hoje nós lemos João 14, de 1 a 12. E esse discurso também continua até o versículo 31 do capítulo 14. Aliás, continua até depois, tem uma outra narrativa no meio, mas ainda continua. E nesse trecho, se a gente olhar toda a passagem, nós vemos o contexto no qual Jesus está dizendo essas palavras. É o contexto da despedida. E o início do Evangelho traz uma consolação. Não se perturbe o vosso coração. E por que Jesus teria dito isso aos discípulos naquele momento? Porque eles estavam perturbados. A razão da perturbação dos discípulos seria porque Jesus tinha anunciado nesse mesmo discurso a traição de Judas Iscariotes e depois tinha anunciado também a sua morte. E depois da saída de Judas, ele ainda anunciou a negação de Pedro. Então foi um discurso que, de alguma maneira, atingiu muito as expectativas dos discípulos e era natural que eles estivessem desconcertados e perturbados. Não perturbados apenas como incomodados, mas perturbados, verdadeiramente desorientados diante das palavras de Jesus. Também é curioso que nesta passagem toda, desde o capítulo 13 e o capítulo 14 até o final, é interessante, é considerável que existem algumas manifestações dos discípulos. 4 discípulos falam com Jesus, interpelam, interrogam ou demonstram a sua incompreensão. O primeiro que falou, não é no trecho de hoje, foi Pedro. Quando Jesus disse: Para onde eu vou, vós não podeis ir, Pedro disse: Senhor, para onde vais? E Jesus então vai dizer: Para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. E com isso, nesse discurso, acaba dizendo a Pedro, anunciando a Pedro a traição. Depois, no trecho que nós ouvimos hoje, aparecem Tomé e Filipe. Tomé dizendo: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E depois Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E mais adiante, fora a passagem de hoje, Judas não Iscariotes, como o Evangelho faz questão de dizer, até porque Judas Iscariotes tinha saído já da ceia. Então Judas
Tadeu, diz: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? E ele disse isso depois que Jesus começou a anunciar que o mundo não mais o veria e que depois enviaria o Paráclito. Então, certas interpelações dos discípulos que provocam Jesus nas suas revelações, diante de um momento de confusão, de perturbação. No trecho que nós ouvimos hoje, são significativas as duas interpelações dos discípulos. Primeiro de Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E também a de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ambos se referem a uma realidade que vem ou que esperam, e Jesus aponta para uma realidade diferente. Tomé fala que não sabe para onde Jesus vai. Nós não sabemos a meta, o destino, o ponto de chegada. Como é que nós vamos saber o caminho para lá? E Jesus responde dizendo que não interessa saber para onde, não interessa saber a meta, interessa olhar para o caminho, dizendo que o caminho era ele mesmo. Também Filipe fala de mostrar-nos o Pai. E Jesus também, em vez de apontar para o Pai, aponta para si mesmo. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces. Quem me viu, viu o Pai. Portanto, as interrogações dos discípulos sobre como vai ser, para onde vai, qual é a meta, o que vai acontecer, Jesus responde apontando para a realidade, para o momento presente, mas não propriamente para o momento, para os acontecimentos, mas sobretudo olhando para ele e sua presença no momento atual. Talvez essa seja uma grande dica para nós. Diante das confusões, diante das dúvidas, das inseguranças. Onde vai dar isso? Até quando? Por quê? Como será? Jesus também responde a nós para que nós olhemos para ele no momento presente. O que importa não é o ponto de chegada, o que importa é o caminho, e o caminho é ele. Nós não vimos o Pai, mostra-nos o Pai. O que importa não é querer ver o Pai, o que importa é não deixar de ver Jesus que está presente. E assim também na nossa história, no momento que nós estamos enfrentando. O que é mais importante para nós? Permanecermos fiéis à palavra de Deus, deixarmos que esta palavra ilumine o nosso momento, com todas as confusões, as dúvidas e as perturbações desse momento que nós estamos vivendo, cada um nos seus desafios concretos. Olhar para Jesus agora, vê-lo, entender que ele é o caminho e que ele é a transparência, é a própria visão de Deus, é Jesus para nós. Não é olhar para o desfecho da realidade, mas olhar para os sinais na vida presente. Rezemos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.